Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao Agora 4, essa parceria entre o Instituto Norberto Bobbio e a Via Marginal. É um prazer tê-las aqui conosco. Agradeço também a presença da professora Ludmila e da professora Renata. Hoje o nosso palestrante vai ser o Sérgio Katabenhab. Espero ter pronunciado certo, Sérgio. É um prazer tê-lo aqui conosco. O Sérgio é doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e é pesquisador do ativismo negro digital na África francófona. Meu nome é Lévio, eu sou coordenador do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia do INB. É um prazer tê-los aqui. Eu passo a palavra. O Sérgio vai falar sobre a produção de imagens como modalidade do ativismo digital negro nas mídias sociais hoje com a gente. O Sérgio vai começar fazendo uma apresentação que vai ser relativamente breve, cerca de 45, 50 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas, intervenções e qualquer dúvidas que vocês tenham, questionamentos, para a gente fazer um bate-papo depois, e espero que a gente tenha bastante participação e muita troca aí nesse tempo. É um prazer tê-los aqui. Passo a palavra para você, Ludmila. Boa tarde. Boa tarde, Lévio. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Sérgio. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite para vir conversar com a gente essa tarde, aqui na plataforma digital do Instituto Norberto Bobbio. Acredito que nós vamos ter uma tarde bastante rica, com mais uma conversa com você, que é sempre um prazer ter a possibilidade de trocar e de aprender com você sobre esses temas. A gente teve uma conversa há alguns meses atrás sobre a Sharon Slivinsky, e agora a gente volta aqui para conhecer um pouco mais da sua pesquisa, do que você trabalha. Então, sem mais delongas, Sérgio Katambarra, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar a conversar com vocês também. Além dessas conversas, enfim, eu sempre acompanho, né, o trabalho, as conversas tão interessantes que tem sempre, os convidados que você sempre vai buscar, eu não sei como, mas sempre são ótimos. Eu gostei particularmente de assistir às aulas do professor Morales, né, que foi a aula dele foi fantástica, que eu assisti recentemente. E as outras também, né? Tem tantas que eu assisto lá no canal da Via Marginal. E é um prazer também participar desse convite do Instituto Norberto Bobbio, né? Porque para mim é incrível, porque desde muito cedo eu me identifiquei muito com Bobbio e com a leitura de sua obra. Quer dizer, realmente foi uma grande paixão muito cedo, e pelo estilo de reflexão, a forma como ele conduzia sua reflexão, né? A apresentação de seus argumentos, a escrita, né? Tudo isso eu admirava e me imitava na medida do possível. Porque eu tinha uma orientadora que me dizia: identifique um autor e comece a imitar. É a única forma de você começar a tentar escrever bem. Enfim, eu pegava os textos do Bob e via como ele desenvolvia suas ideias, eu tentava argumentar do mesmo jeito. Enfim, quer dizer que para mim é uma coincidência muito legal, é uma forma realmente é um prazer. Então, eu não vou falar hoje sobre minha tese, eu quero falar sobre um trabalho que eu estou fazendo há um ano. Digamos, essa passagem depois da tese, né, para outra coisa que a pessoa tem que buscar. Eu estou fazendo essa pesquisa sobre a produção de imagens nas redes sociais pelo ativismo negro, né, e como esse tipo de inscrição, digamos assim, no espaço público, o que revela, né, sobre o movimento, sobre o ativismo negro, não só no Brasil, mas no mundo em geral. E eu trago, na verdade, uma abordagem que eu estou trabalhando agora sobre a sociologia da imagem, sobretudo com sociólogos e filósofos franceses que estão me guiando nesse momento, e tentando também encontrar outras leituras, né? Mas basicamente a partir da sociologia da imagem e também de uma, digamos, sociologia da moral, né? Posso dizer assim. O que isso contribui, né? De que forma isso tudo vai contribuir a esse debate sobre produção de imagem. Estou trabalhando basicamente sobre imagens que os próprios movimentos produzem nas redes sociais, nas plataformas como Facebook, Twitter,
e qual é a relação desse tipo de produção com a política dessas plataformas, e também com a relação dessas imagens do ponto de vista de um confronto com as imagens oficiais, digamos assim, né? Porque tem uma disputa que vai existir entre as imagens que, digamos, a polícia disponibiliza, às vezes, e a polícia, as imagens que o movimento negro divulga, né? Quando justamente nessas manifestações, nessas mobilizações, né? Porque sempre são imagens que são imagens da rua, na verdade, dessas manifestações, ou às vezes imagens de confrontos com a polícia que vão depois aparecer nas redes sociais e que depois vão tentar contar uma outra história do ponto de vista do ativismo negro. Então, eu queria muito trabalhar com imagem, realmente. Então, por isso eu trouxe um slide, é um pouco, como vou dizer, tem uma palavra às vezes que me escapou agora, mas é um pouco didático, né? Digamos assim, mas enfim, não sou muito adepto, né? Mas eu acho que como eu estou trabalhando com imagem, eu queria mesmo estar nesse clima de imagem, então apresentar várias imagens e as leituras que estou fazendo disso, né? Vou trabalhar basicamente com 4 casos, que são o caso de George Floyd, o caso de João Alberto, que foi morto no Carrefour, em Porto Alegre. Eu vou trabalhar também com algumas imagens de uma ativista negra dos Estados Unidos, pouco conhecida, que se chama Sandra Sand, e que morreu depois de uma abordagem policial, mas depois foi levada, ela morreu na prisão, na verdade. A abordagem teve toda uma dinâmica que realmente coloca alguns problemas aqui sobre a questão da reprodução da imagem na televisão e nas redes sociais. Então, são basicamente... E também, afinal, eu vou relacionar também com EndSARS. EndSARS foi uma manifestação muito, muito importante no ano de 2021, 2021, que foi de mobilização contra a violência policial na Nigéria. Então, isso tudo também está nessa dinâmica de autoinscrição dos negros, né, na esfera pública e nas plataformas digitais. Mas traz algumas curiosidades, então. Eu vou compartilhar já a tela com vocês para ver como a gente comenta esses slides. Eu acho que estão vendo já, né? Sim, perfeitamente, Sérgio. Eu vou colocar a tela cheia. Bom, então, o tema de hoje é produção de imagens como modalidade do ativismo digital negro nas mídias sociais, né? E eu queria começar com uma visão um pouco geral, né, de como, na verdade, a imagem é servida na praça pública em termos de quando a gente fala de debate público, né, sobre a questão de violação de direitos ou de violência contra as mulheres, violência contra os negros, ou às vezes em caso de conflitos armados, né? Enfim, tem toda uma tradição de produção de imagens que vem do século principalmente no século XX, que foi um século de conflitos, né? Tivemos muitas produções de imagens, registros sobretudo das guerras, né? A Segunda Guerra, principalmente, depois a Guerra do Vietnã, a situação também na Síria também foi importante. E recentemente tivemos o caso dos imigrantes, né? E da imigração também, que produziu várias imagens de impactos, né? Imagem de impacto, digamos assim, que foram, por exemplo, essa imagem dessa criança na praia, né? Que foi numa praia assim, que foi uma imagem que foi muito significativa. Então, até eu diria uma imagem que talvez até caracteriza um pouco a época, né? Sempre tem uma imagem que vai caracterizar uma época. E a gente está se referindo à conversa que tivemos há alguns meses atrás, que foi sobre os direitos humanos no Congo, né? E a questão da violação dos direitos lá, né? Que foi também, que teve também uma grande contribuição das fotografias, né? Para divulgar essas atrocidades que estão acontecendo no Congo. Mas a ideia que eu queria mostrar aqui é que, em geral, essas imagens também servem para produzir uma figura, né? Que essa figura que vai ser a figura que vai representar, digamos que vai ser a figura da pena, que na verdade que serve para despertar um pouco
esse sentimento, né, na sociedade, na população, né? Então, são figuras, na verdade, que ao longo do tempo da história, principalmente do século passado e desse século, são figuras que são bem identificadas, né? Que são mulheres, crianças e algumas populações, né? Por exemplo, algumas populações que são, por exemplo, foi o caso da Segunda Guerra, os judeus, enfim, são populações que tiveram esse, entre aspas, estigma, né? De que são populações vulneráveis e que a fotografia, quando ela precisa trazer um impacto social, foca nessas pessoas. E depois, a partir dos direitos civis, também se focalizar, começar a se focalizar também na figura do negro, né? Mas eu acho que talvez nos últimos tempos, talvez na última década, isso se intensificou e eu acho que o negro como que eu vou dizer, ele se fortaleceu, se posicionou de maneira um pouco mais durável nesse conjunto de figura da pena, né? Que são pessoas que vão ser caracterizadas, digamos que o consciente coletivo, o imaginário coletivo vai identificar, né, com pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, tem toda uma contribuição também de como a mídia vai mostrar isso, né? Como as próprias plataformas sociais vão mostrar, as plataformas digitais vão mostrar isso, né? E há um debate, né? Também todo um debate sobre o que se deve mostrar, né? Por isso você vai ter, por exemplo, políticas editoriais diferentes de acordo com plataformas, né? Por exemplo, você vai ver aqui nessas duas imagens, você vai ver aqui o Twitter, por exemplo, vai colocar a imagem de um homem negro que foi agredido por uma violência racial, vai colocar sem filtro. O Twitter coloca sem filtro. Quando você tem, por exemplo, Facebook, vai colocar um filtro. Porque por trás disso também existe um debate sobre a ética, né? Que consiste em se perguntar se é válido colocar, digamos, focar na imagem de uma pessoa em situação de vulnerabilidade como essa, né? Então vai ter esse debate. Então esse é um debate que é difícil de decidir, porque algumas pessoas, inclusive da comunidade negra, vão dizer que a gente precisa colocar a imagem que nos valoriza mais, e outras vão dizer que é preciso mostrar tudo, essa violência, inclusive, que é essa violência que vai, inclusive, mobilizar a sociedade contra justamente essas violências, seja policiais ou outros tipos de violações que vai ter. Mas a gente vê que é uma questão que não é só que não está só presente nas plataformas digitais, mas também nos próprios jornais ou na televisão, né? Você vai ver que os sites de notícia, por exemplo, usam de artifícios, né, diferentes para ou visibilizar mais ou ocultar um pouco, né? Talvez liberação aqui no meio tenta ocultar um pouco essa violência, não no sentido negativo, mas então, com um pouco talvez de pudor, então coloca mais em evidência a palavra, o nojo, digamos, a palavra la nausea, quer dizer, a situação que provoca nojo. E aí, quando você tem sites como Mediapart ou vão colocar a imagem como o foco, né, da questão. Então, é a imagem que tem que falar mais do que a palavra em si. E aqui é uma escolha editorial que a gente vê, uma escolha editorial aqui dos diferentes sites. É uma decisão de mostrar ou de não mostrar, mas sempre colocando ou dando mais valor ou ao pudor ou a uma certa dignidade da vítima, ou então, às vezes, mostrar a violência para provocar um impacto na sociedade, né? Então, justamente é isso, né? Que é disso que servem essas imagens. Né? Essas imagens vão às vezes servem para justamente provocar essa indignação, um tipo de escândalo. A ideia é isso, justamente não deixar indiferente. Mas essa questão das imagens também coloca outro tema aqui para a gente, que é a questão do sofrimento dos outros, né? Que é um debate também que já foi tratado por vários autores e ao longo que trabalham com o tema da fotografia, da imagem, seja da televisão ou da imagem do vídeo,
vários tipos de imagem, mas eles trabalham com essa temática do sofrimento do outro, do sofrimento distante, como vai ser o tema do livro do livro Tolstói. Mas eu sei que, por exemplo, que a Soton tem um texto que se chama Diante da Dor do Outro, eu acho que esse é o livro. É mais ou menos esse debate também. Os autores vão também ter diferentes opiniões, né, sobre o que se há uma banalização ou não dessas imagens ou dessa violência. Mas o essencial aqui é a gente perceber que as imagens vão impor demandas, digamos, morais, né? Vão ser um tipo de injunção moral para a gente se posicionar diante do que a gente está vendo, né? Então, elas servem, na verdade, como uma espécie de conectores, né? Conectores emocionais, que eu estou chamando assim. A ideia é justamente despertar algum tipo de sentimento. Estamos, então, no campo da emoção, da moralidade, né? Do que isso provoca no ser humano. Você vê a violência sendo produzida sobre outra pessoa. O quadro também geral, eu diria que dessas produções, se a gente pensar desde a situação dos direitos civis até hoje, Black Lives Matter, tudo, sempre tem um pano de fundo da questão do confronto com a polícia, né? Ou estou dizendo a polícia, mas eu posso dizer as forças de segurança em geral, porque eu posso me referir talvez ao caso de João Alberto, não é a polícia em si, mas são as forças de segurança privadas que trabalham no supermercado. A gente vai ver os vários casos, mas a ideia sempre é essa, há uma situação em que o movimento negro, a população negra se encontra numa situação de confronto, né, com a polícia e vai ser definida uma situação em que os dois campos vão tentar produzir imagens que vão definir, na verdade, vão dar um enquadramento, né, vão definir qual foi a situação, o que foi a violência que aconteceu ali, qual é a versão. E eu acho que essa imagem também é curiosa, porque essa imagem que foi mais divulgada, né? Do caso do assassinato do George Floyd. Aliás, é uma das também, do Carrasco, né? Porque, em geral, por exemplo, quando a gente vê o caso do João Alberto aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a gente sabe quem é a vítima, no caso do Carrefour, mas a gente não sabe muito bem quem são os culpados, quem são os responsáveis da sua morte. É uma coisa que fica meio nebulosa, assim. Mas no caso, por exemplo, de George Floyd, a gente tem nomes sobre o nome do cara ser conhecido, que o Chauvin aí, e a figura também, o rosto da pessoa é mostrada. Mas eu acho curioso também que a própria construção dessa informação, até do próprio julgamento que se seguiu, focalizou na figura do Chauvin, Derek Chauvin, mas não mostrou que, na verdade, são 4 pessoas, na verdade, né, acima do George Floyd. O que também mostra uma forma de sempre um recorte na hora de relatar esses eventos, né? Até na forma de aplicação da lei nesse caso. Bom, esse caso de George Floyd também colocou a questão de saber se era digamos, como se era lícito, digamos, se era ético mostrar, né? Mostrar o corpo de George Floyd nessa situação. Se era, você vê aqui que, por exemplo, há uma ocultação tem uma filtragem ali, tem um filtro, e sempre vai ter, pelo menos isso, né? Mas a ideia é sempre esse debate vai estar presente de mostrarmos ou não mostrarmos tudo. E a questão essa hesitação também se deve ao fato de as pessoas se perguntarem, né? Se a gente mostrar tudo que está acontecendo, toda essa violência contra o corpo negro, feita sobre o corpo negro, é uma forma também de fixar isso como uma coisa natural, né? De naturalização. Então, o debate sempre vai ser esse. A gente mostra, a gente não mostra, afinal. E se a gente mostra com a imagem que
que vem da polícia? Qual é a fonte, na verdade, que vai ser válida aqui? Porque tem o risco de se acostumar com isso, né? Ah, bom, e nisso você vai ter várias leituras, né? Uma das leituras é, por exemplo, de George Berman, por exemplo, de Berman, que vai dizer que não, para ele é importante mostrar que, sobretudo quando, quando essas imagens são produzidas pelos próprios atores, né? Que sofrem essa violência. Então, nesse sentido, as imagens que são produzidas pelos movimentos de todo tipo de levante que vão existir, né? Desde a Praça Tahrir lá, ou o movimento Black Lives Matter, tudo são válidas, né? Isso é uma forma, na verdade, também de resistência dessa produção de imagem. Ah, uma coisa também que me chamou a atenção quando eu estava vendo essas imagens de comparando esses casos, né? George Floyd, daqui com João Aberto e tudo, e outros casos que tiveram também. Este ano teve outro caso sobre uma mulher. Ah, eu também a forma de é uma espécie de uniformidade, né? Digamos, não sei se é a palavra uniformidade, mas é um pouco o mesmo protocolo da violência que é aplicada, digamos, independentemente do contexto, que seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Nigéria, a gente vê realmente que o protocolo parece ser o mesmo, né? Mas é curioso que o protocolo se repete na hora de aplicação dessa violência, mas o que a gente vai ver também é que até a forma das manifestações depois que os movimentos vão adotar também tem um tipo de universalismo também, não sei se de quais são os tipos de ações que as pessoas adotam, quais são as linguagens que utilizam. A gente repara também que existe uma espécie de uniformização nos temas, né? Nos temas abordados nessas mobilizações, o que também é revelador do mundo atual, né? Ah, esse outro caso que aconteceu este ano, né? Foi o caso de uma mulher que foi também agredida sempre da mesma forma, né? Que é uma forma curiosa, né? De tratar o ser humano, digamos, pisando no pescoço. Ah, mas recentemente eu observei também, teve um outro caso que foi acho que foi semana passada, foi em São Paulo, no metrô de São Paulo. Foi bem interessante, que foi de um caso de um homem que estava com o carrinho de um bebê, que foi agredido também por agentes de segurança do metrô, e tinha algumas pessoas filmando lá. E os dois agentes começaram pisando enfim, colocando o joelho no pescoço de novo, da mesma forma que o George Floyd, que as outras imagens que a gente está vendo. E as pessoas que estavam lá perto, que estavam lá, uma mulher e um homem que estavam lá, começaram a falar: vocês estão sufocando ele. E isso me chamou muita atenção, porque ali estava claro que uma referência ao caso de George Floyd. Então, as pessoas que estavam testemunhando aquilo estavam testemunhando exatamente o caso de George Floyd. E me pareceu curioso que os próprios agentes notaram que o que eles estavam fazendo era bem similar ao ao caso de George Floyd. Então, o que isso mostra que o caso de George Floyd se fixou muito no imaginário, mas também está chegando até nas práticas cotidianas desses agentes, né? Tanto que eles tiraram o joelho do pescoço e colocaram apoio nas costas. Foi o vídeo está disponível aí nas redes sociais. E bem curioso esse vídeo, esse momento, essa sequência é curiosa, porque a gente vê realmente que há um momento ali em que as pessoas que testemunham estão vendo uma história se repetindo e os agentes também se dão conta que estão fazendo uma coisa que pode ser dramática. Daqui a pouco vira outro drama. Então, eles mudam, naquele instante, eles mudam a forma como eles estão abordando a questão, como eles estão segurando o rapaz. É bem curioso. Aqui eu queria também mostrar um pouco esse caso que eu mencionei da Sandra Santos, que foi morta, que morreu nos Estados Unidos, né? Morreu na prisão algumas semanas depois da sua prisão. Ela foi presa ela mencionou que tem um documentário no HBO Max sobre esse caso, né? Para quem quiser acompanhar. Mas esse caso é bem específico em termos de produção da imagem. Porque aqui a gente tem
uma imagem da prisão, né? Do momento da prisão, que o carro dele é parado por esse policial que está nesse outro carro, que está sendo, que esse carro, a gente vê uma parte do carro do policial. E o carro do policial tem uma câmera, porque tem agora esse protocolo de levar a câmera nos carros, né? Em alguns estados, o próprio policial leva a câmera no uniforme, alguma coisa assim. Mas, nesse caso aqui, o carro tá a câmera está no policial. Então, o que a gente teve como uma imagem divulgada a princípio foi, na mídia, inclusive, foi desse recorte aqui da câmera do veículo do policial. E aqui eu queria mostrar que essa sequência é interessante, porque a gente vê que esse é o primeiro momento, depois um pouco mais na sequência, e depois a gente tem essa outra imagem, que é, na verdade, a imagem de uma pessoa que está filmando clandestinamente, de forma, né? Uma pessoa que testemunhou um momento e que mostra uma parte do vídeo, da imagem que o carro da polícia não mostra. O que a gente tem aqui é o que chama de hors-champ, né? Na linguagem de cinema, ou a imagem off. Então, temos aqui uma violência que é hors-champ, porque quando você vê a sequência do vídeo, do vídeo oficial da polícia, você vê que o policial leva ela fora do quadro. Quando chega nesse momento aqui, onde a câmera do carro não está enfocando eles, e ali ele tem uma série de violência contra ela, né? De jogar no chão, de pisar, de bater, né? Realmente uma sequência de violência muito forte, e ela chorando, porque quem assistiu o documentário na HBO vai se dar conta que tem os gritos, os golpes e tudo, mas que a imagem do carro nunca vai mostrar, porque a imagem do policial só fica aqui, e o policial, talvez, eu acho que sabendo onde estava a câmera, ele levou a vítima do outro lado e agrediu ela fora do quadro, né? E trouxe ela. Agora, isso mostra o quê? Que existe justamente isso que eu comentei, esse confronto entre a imagem oficial e a imagem que pode vir dos ativistas, né? Ou das pessoas que vão testemunhar os casos de violência, né? E essa justamente essa necessidade de você mostrar também, porque a imagem aqui não serve só como um registro do momento, mas é uma imagem também que vai servir como prova. Então, é uma imagem que vai servir também como prova para resolver um caso de violência policial e para, inclusive, conseguir a condenação de um policial, eventualmente. Então, aqui, essa imagem é uma imagem que você encontra no YouTube, por exemplo. Por exemplo, se você assistiu o documentário da HBO, acho que o documentário da HBO não mostra essa imagem. O documentário da HBO sempre está nesse enquadramento aqui. Então, eu acho que essa produção de imagem que vai vir de anônimos ou de pessoas que estão testemunhando e tal, e que eles vão colocar nas redes sociais e tudo, seja em vídeo, no YouTube ou no Twitter e tudo, essa imagem não é só... não serve, nesse momento, essa imagem não serve como uma forma de você se reivindicar algo ou de uma auto-inscrição, né? Por dizer, não, essa imagem nesse momento serve como uma peça que vai ser como uma prova, que vai servir de prova, para mostrar que existiu essa violência, que é uma violência desproporcional em relação ao que ela estava sendo acusada aí, porque era uma infração menor assim de trânsito, na verdade. Então, esse também é um. E depois, quando ele termina esse momento, essa sequência de violência que teve, ele entra de novo no quadro, com ela já algemada, mas apanhando bastante, né? Nesse momento que a imagem não mostra, mas com o som, quando você assiste o documentário, tem o som e você vê a sequência toda. Bom, só para informar que ela foi presa, foi levada na prisão, e o policial mentiu sobre o que aconteceu, porque ele tinha certeza que ninguém estava filmando, mentiu sobre os fatos, e ela depois morreu na prisão e não se sabe muito bem como morreu. Se foi suicídio, se foi assassinada, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Mas mais uma vez, o que se mostra é que essa imagem, que é uma imagem prova, vai servir depois para, inclusive, tirar o policial para, digamos, conseguir que ele perdesse seu trabalho. Na verdade, ele foi condenado e ele perdeu o trabalho também.
depois, né? Depois do julgamento, desse processo que foi longo também. Então, por isso existe essa necessidade, né, essa necessidade de você mostrar assim, os diferentes ângulos, né? E aqui literalmente são diferentes ângulos, né, da câmera, né? Da câmera, porque é a câmera do carro e a outra câmera do anônimo que estava filmando aí. Então, essa necessidade de confrontar justamente essas imagens que podem ser imagens clandestinas com imagens oficiais, né? Que vai justamente nessa intenção de produzir provas, né? Deixando um pouquinho essa questão de confronto, de confronto com imagens oficiais e imagens clandestinas, né? O que eu queria também mencionar era essa questão das próprias mobilizações, né? Quando acontecem as mobilizações de rua. O que a gente observa também quando a gente vai catando essas imagens nas redes sociais e tudo, essas imagens que são, na verdade, aí que são registros, né? São registros desses momentos, mas também que entram numa dinâmica de produzir um discurso, de disponibilizar essa versão dos fatos, né? Ou de disponibilizar essa imagem do negro também. Aqui, então, a gente tem um negro que vai tentar mostrar uma imagem de si mesmo, né? E o que a gente percebe que é uma codificação dessas imagens. Existem fórmulas que são repetidas, né? Seja no caso João Alberto, no caso George Floyd, no EndSARS, em todos os casos que você vê sobre a questão inclusive são imagens que são códigos que na verdade vêm dos direitos civis. Então, os códigos, né, que os ativistas seja os Black Panthers ou outros ativistas em geral da época utilizavam como punho levado assim, que foi também conhecido naquele momento dos Jogos Olímpicos, dos atletas que subiram ao pódio e levantavam o punho assim. Então, essa imagem, como se fosse um ritual também. Então a gente vai ver muito esse tipo de figura, né? Independente das ações, né, e do lugar, é como se fosse a repetição de um ritual também. E sempre muito similar com o movimento dos direitos civis. E um exercício que você pode fazer, quando você compara as imagens, seja no Brasil, seja na Nigéria ou nos Estados Unidos, desses movimentos que aconteceram no ano passado, principalmente, e se você tirar a legenda, você pode achar que é o mesmo lugar, que é a mesma pauta, e que o contexto é o mesmo. E na verdade, porque justamente estão que é tudo muito codificado. Por exemplo, aqui a gente passa numa imagem de EndSARS, já na Nigéria, mas a gente vai ver que, por exemplo, aqui é EndSARS, de novo, mas se você tirar um pouco a legenda e tudo, parece que é a mesma coisa. E sempre essa ideia também, né, que eu estava me referindo a essas figuras da pena, né, que é a ideia de reproduzir uma espécie de imagem que vai produzir uma emoção, né, uma emoção. E também sempre, né, a referência, sempre isso também é interessante, como se conectam as narrativas, né? Como as narrativas isso é interessante do ponto de vista do ativismo transatlântico ou do ativismo transnacional, né? De como os ativistas agora têm esse cuidado, como que eu diria, essa necessidade, essa intenção assim premeditada de mostrar, de conectar os eventos, de como se fosse o mesmo destino para todos nós somos a mesma coisa, nós somos a mesma pessoa, então estamos vivendo a mesma coisa, então eles conectam as coisas. Por exemplo, se você analisar de fato Black Lives Matter e SARS, não são exatamente a mesma coisa, porque Black Lives Matter é uma mobilização contra a violência policial, normalmente uma polícia que é uma instituição branca que aplica uma violência excessiva contra os negros, mas no caso de EndSARS, na Nigéria,
violência policial, claro, mas não é uma configuração racial. Não é uma configuração racial, porque o Estado nigeriano não é um Estado que se configura como... Inclusive, a própria sociedade nigeriana não é uma sociedade multiétnica, no sentido multirracial, não. É uma sociedade, claro, que é multiétnica no sentido de etnias, tribos e de origens linguísticas, né, no próprio país. E tem duas grandes comunidades religiosas, que são os muçulmanos e os cristãos. Mas não é uma configuração racial, né? A ponto, por exemplo, de ser automaticamente conectado com Black Lives Matter ou de tudo, né? Mas existe essa conexão. E a própria forma como os manifestantes também trabalham essa produção dessas imagens é um pouco isso. Mas eu acho que talvez faça até sentido, no sentido, como eu disse, essa violência também parece seguir o mesmo protocolo, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou na Nigéria. Então, de qualquer forma, os manifestantes também percebem que o protocolo da violência é o mesmo, então uniformizam também essas narrativas, né? Juntam as narrativas. É isso também, essa conexão de narrativas que vai justamente até, por exemplo, chegar até os atletas, né? Porque o caso de Ensa foi particular, porque foi um dos raros casos assim de uma mobilização acontecendo na África, que ganhou o mundo, né? No sentido que teve atleta de Fórmula 1 manifestando, mas também aqui também aliás, no ano passado também foi o ano que vou mencionar no final, foi o ano das remoções das estátuas, né? E eu acho que tenho que comentar que essas remoções das estátuas e a repercussão desse movimento como EndSARS, Black Lives Matter, acho que tem tudo a ver também com uma espécie de hibridismo que tá se fortalecendo no Ocidente, eu diria. O próprio perfil da sociedade está mudando, né? Seja pelos processos de imigração, pelos processos de casamentos entre pessoas que vêm de diversas origens, né? No caso das remoções das estátuas é muito evidente, por exemplo, quando pega o caso da Bélgica, na Bélgica hoje em dia você tem uma geração de belgas que são terceira geração de congoleses que vivem lá. Né? Então, a imagem de uma estátua de Leopoldo II agrede realmente. Essas são belgas, mas que têm esses laços com a história do Congo, né, e tudo. Então, tem essa questão. No caso, por exemplo, aqui de antes, tem o Lewis Hamilton, né, que é de origem nigeriana, no sentido né, também desse processo de imigração, né? Agora, eu tenho uma dúvida se, no caso do Lewis Hamilton, é Nigéria ou Jamaica, mas acho que é Nigéria. Porque tem um jogador de futebol, Raheem Sterling, que ele sim é de Nigéria, ele é da Jamaica, e também sempre está envolvido nessas manifestações, né? Nessas manifestações contra o racismo e tudo. Bom, aqui também era um caso bem interessante, porque Lewis Hamilton se manifestando sobre o caso de João Alberto no Brasil. Então, era isso tudo, né, que estava acontecendo, né, desses movimentos que foram se juntando, né. Os movimentos, aliás, teve até o próprio Black Lives Matter, a conta oficial, Twitter do Black Lives Matter, se manifestou também sobre o caso de João Alberto. Então, teve na verdade, essas imagens, na verdade, vão se confundir. Na verdade, são até, se tornam, nesse sentido, um pouco intercambiáveis, né? Porque, como eu disse, se você tira a legenda, parece que estamos falando do mesmo lugar, da mesma coisa, né? Porque as narrativas foram se juntaram realmente as narrativas. Aqui eu achei bem curioso só, por exemplo, eu faço um pouco o jogo de palavras, porque tem essa questão toda de imagem, porque tem toda uma performatividade, né? Porque quando estão dizendo que essas imagens essa produção de imagem toda é codificada, porque justamente remete a uma performance, né? Porque, enfim, há uma espécie de performance, né? De atuação também, de como quando você vai a essas manifestações na rua, você tem um jeito que você tem que ir lá, tem que adotar certos ritos, e depois, quando essas imagens são produzidas para ser colocadas na rede, elas têm que mostrar esses ritos. Então, depois também, quando eu acho até interessante, porque depois eu fiquei pensando, quando eu vejo um movimento, por exemplo, como levantes de movimentos feministas e tudo, elas também têm certos ritos, eu acho.
as próprias imagens também têm um certo código, eu acho, que é diferente também desse código que a gente está vendo aqui, mas tem um código próprio. Eu vejo as manifestações, por exemplo, às vezes das minhas amigas aqui que se mobilizam, tudo, é uma outra linguagem também, que é uma outra linguagem que as mulheres utilizam. Então, eu achei bem interessante também mencionar isso. E aqui eu acho no caso quando a Naomi Osaka também se mobilizou muito sobre essas questões, né? Aí a gente tem aqui uma coisa dupla, né? Que é a performance, a performatividade da militância, mas também sempre a exigência da performance da atleta, né? Porque, enfim, no caso dela também foi bem interessante, porque, inclusive, quando ela mostrou um momento assim que ela falou abertamente de um problema que ela tinha, psicológico, tudo, a parte das pessoas pareciam que a partir desse momento em que ela mostrava, entre aspas, uma fragilidade no campo da competitividade esportiva, parece que ela deslegitimava também o que ela estava manifestando em outro campo. Enfim, sempre tem às vezes essas pessoas que tentam fazer essas leituras, né? Juntar um pouco, confundir um pouco. Ah, o que estava sempre mencionando, como eu falei, essas imagens sempre vão se referir muito aos direitos civis, né? Você vai ver esse afro, né, da moça se manifestando no caso do Ansar, né? Parece uma imagem de Black Panther, né? Dos anos 60, mas, enfim. E sempre esse o punho sempre tem que estar presente, né? Que já é uma figura também e é curioso porque no caso do Andy SARS, como eu falei, não era um caso de configuração racial, mas se servem do punho sempre levantado assim, que é uma imagem que remete à questão da mobilização contra a violência racial, né? Quer dizer, eu acho que o ponto de interseção aí é o corpo negro que está em evidência e que se manifesta, e, nesse sentido, adota essa linguagem que é conhecida e que é reconhecida como uma imagem própria desse movimento negro, né? Mesmo que o tema não seja necessariamente a questão do confronto racial. Eu achei curioso também que a gente já vê cada vez mais também, enfim, no cinema também, né? Mas não só no cinema, eu acho curioso também que isso vai até. Por exemplo, aqui a gente, não sei, esse é o filme Infiltrado na Clã, né? Que mostra esse momento também, que é um filme recente e tal. Mas tivemos também outro filme mais recente agora, que é o 5, lá do Spike Lee, que mostra que é o caso da guerra dos 5 companheiros que vão na guerra do Vietnã e tudo, né? Que vão buscar, que depois voltam para buscar um confronto e tal. Então, você tem a ficha, como se chama a ficha em português? O, o, O arquivo. não, o, normalmente é um panfleto que mostra o filme. Eu esqueci como se chama a O ficha do filme. cartaz. O cartaz, isso. O, o cartaz, na verdade, é de novo essa imagem, né? De novo esse símbolo, né? Desse punho, né? Que, é que já diz uma coisa. Que diz uma coisa que é da resistência ou da força negra, né? Da presença negra também. Sempre essa imagem que já virou uma linguagem universal reconhecida, né? Que isso já é reconhecido. E eu acho, por exemplo, aqui a gente vê, no caso do Brasil também, né? Sempre reproduzida. Eu acho curioso aí que isso entrou tanto nos costumes, digamos assim, nas nossas formas na nossa linguagem reconhecível, então, que até as próprias plataformas também se adaptaram, né? E produziram, né? Esses emojis, né? Que depois que são reproduzidos pelos ativistas, né? Sempre acompanham as falas, as mobilizações. E ali também tem uma variedade de cores, né? Você pode ter, inclusive, personalizar. Você pode usar um punho branco, um punho um pouco amarelo, um punho um pouco marrom, um pouco mais preto e tal. Enfim, tem gosto para tudo. Eu acho bem interessante isso.
Aliás, eu acho curioso também que quando você utiliza o celular, você tem a opção de selecionar a cor do pano que você vai usar. Mas às vezes quando você está no computador e quer selecionar um punho assim, a opção do computador às vezes não tem. Então, eu às vezes quando estou escrevendo alguma coisa e quero colocar o punho no computador, eu acabo colocando o amarelo, porque é o único disponível no computador. Eu coloco um pouco, entre essas, a default. Mas se eu tivesse no celular, sistematicamente eu coloco o preto, porque é bem interessante essa coisa. E eu também fico curioso, não fiquei olhando isso, mas esse detalhe, mas eu fiquei curioso de saber se tem muitas pessoas brancas que utilizam também esse plano. Fiquei muito curioso de saber. Se existe também essa questão de uma legitimidade de você dizer, bom, eu sou branco, mas me sinto legítimo, vou colocar uma coisa contra a violência racial e eu vou colocar um punho. Bom, e depois, qual é a cor do punho que eu vou colocar? Eu não sei, eu fico pensando se existe essa deliberação também no momento que uma pessoa branca vai tentar se manifestar contra a violência racial, né? Como que vai colocar isso? Então, isso tudo que estava dizendo, essas conexões e tudo, né? Mostrou também que, na verdade, o Black Lives Matter, na verdade, se tornou um movimento que vai além dos Estados Unidos, né? Eu acho que, de certa forma, tem a ver também com a hegemonia cultural norte-americana, eu acho, que tem que se dizer, que impõe uma linguagem, que impõe também códigos, né? Como a gente está vendo que, na verdade, os códigos de direitos civis estão sendo reproduzidos, né? E até as plataformas adotam essa linguagem, né? E colocam isso como até enfim, a única forma possível de você se expressar é de dizer, na verdade, e ser entendido, compreendido. Porque é uma linguagem que, na verdade, é compreensível, né? É reconhecível, todo mundo entende isso perfeitamente. Um, no caso, por exemplo, do Brasil também, eu até estou dizendo que de 2020 e 2021, assim, esses 2 anos, foram anos assim, interessantes no Brasil, porque parecia uma espécie de laboratório. No momento que o Brasil estava se perguntando, mais ou menos, né, qual era o tipo digamos, de pauta que a gente devia reunir os progressistas em geral, tudo. Era o antifascismo e o antirracismo. E eu acho que coincidiu muito com o caso, com a presidência do Bolsonaro, né? Então, houve um pouco esse momento, assim, que no Brasil as pessoas estão deliberando, né? O que vai ser. Mas eu acho que teve até um debate aberto sobre isso, né? Sobre antifascismo e antirracismo. Então, as pessoas debateram muito sobre isso. Então, o Brasil também foi um lugar de experimentação, né? Eh, desses movimentos. Eu acho que também aquela cena que a gente viu depois da estátua qual a estátua que foi queimada ali em São Borba Paulo, Gato. e de Boba Gato, eu acho que tem a ver justamente com todo esse momento que teve de discussão, assim, de deliberação sobre o que era um movimento antifascista, antirracista. O movimento antifascista era necessariamente um movimento antirracista. O problema do Brasil era justamente a questão racial e a questão do fascismo em geral. E, inclusive, é engraçado que as pessoas que lideraram esse movimento para queimar a estátua foram o pessoal do movimento antifascista, né? Então, do, dos entregadores antifascistas, que incorporaram o discurso e a pauta antirracial, anticolonialista. Né? Eu acho que incorporaram isso porque no Brasil talvez seja mais significativo nesse sentido, ou talvez mais capaz de aglutinar ou de levar pessoas. Né? Eu acho que entenderam bem isso e colocaram. Uh, E sempre isso, né? Como eu estava dizendo, que essa junção de temáticas, né? Porque você vê aqui Fogo nos Racistas, é um caso específico de, de questão de militância contra a questão racial no Brasil, mas se acompanha da hashtag do Black Lives Matter, que é uma referência ao caso dos Estados Unidos. E, inclusive, o Black Lives Matter tem também seu próprio emoji específico, né? Que são os 3 punhos. Então, é bem interessante essas imagens. Aqui eu estava mencionando, como eu mencionei rapidamente, eu falei que
o ano de 2020, 2021, enfim, mostrou assim, foi um ano realmente interessante, porque eu acho que revelou muita coisa. Por exemplo, no caso da remoção das estátuas, é tudo resultado de discussões, né, de longas discussões sobre a representatividade, sobre a questão de quais são os símbolos que a gente valoriza na sociedade, né? Os símbolos do colonialismo, os símbolos do racismo, do extermínio, qual é o lugar que a gente dá para essas. Eu acho que essas manifestações que ocorreram na África do Sul, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Brasil, ah, como eu estava dizendo, eu acho que tem muito a ver com a sociedade que está mudando em termos sociológicos, em termos eu acho que, inclusive, a Ludmila está na Alemanha, percebe isso perfeitamente, né? Isso ver, por exemplo, eu acho até interessante sempre ver também a seleção alemã, a seleção francesa, para ver o que é essa sociedade, né? Você vê a presença cada vez maior de turcos, de ganenses, de nigerianos, de tudo, né? Até hoje em dia de espanhóis na Alemanha também. Eu vejo às vezes também, enfim, na própria França tem essa questão também de congolês, enfim, de várias origens, Mali e tal. E e a sociedade é assim mesmo. A sociedade também tem isso. As cidades estão cada vez mais misturadas, né? Porque tem as populações que estão migrando, as alianças, os casamentos, e tudo, as amizades também, né? Os casos também de convivência profissional e tudo isso, eu acho que faz com que as pessoas questionem cada vez mais. Eu sempre digo que até acho inevitável, porque isso cresce tanto, assim, está crescendo tanto essas trocas, né? Por causa também da globalização, que essas imagens vão ser cada vez mais contestadas. Essa, por exemplo, e se vocês lembram dessas manifestações que tiveram, seja na África do Sul, em Bristol também eu acho que teve na Inglaterra, de estátua, tudo. Ah, eu sempre olhava quem eram os manifestantes. Os manifestantes não eram necessariamente negros. Eram pessoas de todos os tipos, de todas as cores. Assim. Eu via muitas pessoas brancas derrubando as estátuas, né? Era realmente uma coisa que não, as pessoas não se conformam mais, não se conformam. E essa figura, por exemplo, bem clara, que você tem, na verdade, uma pessoa que não, as pessoas não estão se conformando, seja branca, tudo. Eu acho que tem a ver também com o perfil sociológico, né, das populações. E esse foi o caso que aconteceu no Brasil, com o movimento antifascista, mas que tem tudo, que carrega todo esse debate sobre colonialismo, sobre racismo, sobre extermínio, né, no caso do Brasil, né? Então, tudo vem carregando com essa temática e eu acho que o Brasil também estava precisando, digamos assim, produzir a sua própria imagem, né, do ano. E acabou produzindo essa imagem, que foi bem forte também, bem presente também nas redes e na televisão, né, em geral. Bom, no final a gente sempre deve se perguntar, né, se, eh, se, o- se essas imagens são suficientes, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar se são suficientes para quê, né? São suficientes para se fixar no imaginário nacional sobre a sociedade? Enfim, sim, eu acho que essa imagem, por exemplo, do George Floyd se fixou bastante. Por exemplo, como mencionei no caso da semana passada, eu acho que foi semana passada, do homem que foi agredido, que ele estava com carrinho, com o bebê no carrinho, os segurança imobilizaram ele com o joelho em cima do pescoço, depois eles tiraram porque as pessoas falaram, vocês estão socando ele, e eles também se tocaram que estão fazendo uma coisa extremamente grave naquele momento, e talvez foram contra o próprio protocolo de violência que eles aplicam, e colocaram o joelho em cima das costas, né? Acho que essa imagem do George Floyd, no momento geral, se fixou de alguma forma, ou está se fixando. Apesar que a gente sempre vai ter um evento acontecendo da mesma forma e tudo mais, eu acho que de alguma forma
as pessoas estão se lembrando disso. Quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista da aplicação da justiça, da aplicação das penas e tudo, a gente vê, por exemplo, que no caso do agente, do caso do agente que assassinou George Floyd, por exemplo, ele foi condenado, o agente lá, o Derek Chauvin, ele foi condenado. E se a gente vê, por exemplo, no caso do metrô de São Paulo, eu disse, por exemplo, que a imagem da morte de George Floyd parece que teve um efeito concreto naquele momento, né? Agiu nas pessoas que estavam presentes e agiu nos policiais, mas ao mesmo tempo a gente teve um metrô que se manifestou de uma forma bem diferente. Então, sempre quando a gente pensar se essas imagens funcionam ou não, ou se são suficientes ou não, a gente tem que ver um pouco quais são os casos, né? Como que as coisas estão acontecendo realmente. Se a gente pensar, por exemplo, no caso da Sandra Sands, que morreu na prisão, no caso dela, a gente teve ali duas versões, né? A imagem oficial, que é a imagem da polícia, e a imagem clandestina. E essas imagens clandestinas possibilitaram justamente que esse agente fosse depois demitido. Apesar que, bom, a militante Sandra Sands acabou morrendo na prisão, mas teve pelo menos a importância dessas imagens de serem produzidas como provas, né? E no caso, por exemplo, de Carrefour também, foi um caso também que teve lá sua repercussão e, enfim, quais foram os efeitos dessas imagens que foram mostradas e tudo. Bom, Carrefour criou um grupo de observação e de acompanhamento sobre diversidade étnica, enfim. Alguns vão dizer que é suficiente, outros vão dizer que não é suficiente, mas, enfim, no caso, temos diferentes tipos de aplicação, né, de diferentes tipos de justiça que acontecem, às vezes a vida de justiça, e às vezes os outros efeitos que a gente tem são efeitos concretos no dia a dia, no cotidiano dos agentes, dos próprios agentes, no cotidiano também das pessoas, né, que tem essas imagens fixas e essas imagens agem, né, agem sobre elas. Bom, era basicamente esse. Que eu queria comentar e as imagens, os temas, né? Eu trouxe um pouco vários temas que eu acho que ainda pode debater alguns temas aí que tocam tantos assuntos assim. Mas, enfim, é bem isso. Eu não sei se eu demorei muito, mas eu queria não demorar tanto. Não demorou não, Sérgio. Acho que ficou bem dentro dos 45, 50 minutos que você tinha avisado. Bom, eu acho que o Matheus já avisou na sala para todo mundo que está assistindo que as perguntas estão abertas. Quem quiser participar, colocar algum comentário, enfim, alguma pergunta mesmo para o Sérgio, a gente vai ter aí algum tempinho para conversar e trocar algumas ideias. Eu posso começar? Claro, com certeza. Por favor, Renata. Já assim, pulando, né? Pulando para tomar a palavra. Bom, quero primeiro começar agradecendo ao Sérgio a disposição e a disponibilidade para conversar com a gente nessa tarde sobre um tema que, enfim, acho que eu, pelo menos, adoro e a gente tem, de vez em quando, troca, né, uma ideia assim, básica sobre imagens e tudo mais, sempre pego umas dicas aí com o Sérgio. E quero te agradecer, Sérgio, pela aula, que, enfim, fiquei aqui tomando notas enquanto te ouvia, e eu adorei, assim, uma nota pessoal, eu adorei a você mencionar o emoji, porque, no meu caso, sempre uma questão, assim, sou descendente de japoneses, e é sempre uma questão, em geral, assim, acontece de me perguntarem, que emoji você usa? Eu me conectei de cara com um comentário, porque de vez em quando aparece a interpelação. É curioso, né? Assim, eu acho que é algo do cotidiano que ajuda a gente a pensar esses processos de universalização de códigos e a relação com o capitalismo. Mas, assim, eu fiz aqui tomei notas, fiz uma lista de perguntas, não necessariamente vou por todas, né? Porque depois a gente sair conversando,
Mas eu queria saber, assim, sendo bem objetiva, pelo menos para começar, se tem sentido, assim, me chamou a atenção no final da sua palestra, você pôr a dimensão de transnacionalismo, né, assim, nesse processo. E então, em relação a isso especificamente, eu queria te perguntar se tem sentido para você pensar pensar em termos de formação, enfim, se tem sentido pensar a formação de tecnologias transnacionais para a produção de imagens na ação social, e se sim, como as mídias sociais ou as novas tecnologias de comunicação se relacionam com esse fenômeno. Assim. Então, acho que essa é uma questão. E relacionada com ela, né, também se tem sentido para você pensar a produção, se a produção de imagens com inscrição internacional, né, pelo que entendi da sua fala, em relação com o caráter transnacional da negritude. E aí eu penso, enfim, inclusive um artigo relativamente recente, seu, uma coletânea num livro, né, uma coletânea, e tudo, fiquei com essa curiosidade, queria te ouvir a respeito desses dois pontos, para a gente começar, né, a conversa. Eu não sei se você quer, enfim, prefere responder blocos maiores ou menores de pergunta, então te deixo à vontade para me falar. Eu teria mais uma, assim, de partida, mas... É como vocês vão preferir, né? Tudo bem. Tá. Um outro elemento que também me chamou muita atenção, enfim, me chamou a atenção na sua fala e que eu me peguei pensando, como pensar a ambivalência da fotografia, né? Acho que há uma ambivalência aí, no sentido específico, que ela, ao mesmo tempo que enquadra figuras da pena, né, em uma espécie de jogo com a ideia de vulneráveis, segundo percepções compartilhadas, ela também é uma parte importante no processo de construção de sujeitos políticos, né? Então, também, enfim, acho que eu fico curiosa para te ouvir sobre esse caráter ambivalente da fotografia. Não só da fotografia, mas mais especificamente da fotografia. Querem começar por essas? Sim, pode ser. Não, eu mais essa ambivalência, como eu estava dizendo, né? Eu acho que existe, é inevitável e eu acho que talvez, eu acho que tem uma complementaridade até. Eu acho que sem essa, digamos, essa fixação dessas figuras da pena também, né? Eu acho que talvez nem, esses debates nem se tornariam tão relevantes. Então, eu acho que uma contribuição importante ao longo do século XX, por exemplo, desses grandes fotógrafos também produziram imagens muito, inclusive é uma tradição da própria fotografia profissional, do jornalismo fotográfico, né, do fotojornalismo, de produzir imagens também muito impactantes assim, né? Eu até assisti recentemente o filme, não sei se vocês viram esse filme, eu acho que foi Minamito. É sobre um fotógrafo americano da Life Magazine. Eu acho que ele vai para o Japão acompanhar um caso de contaminação assim tal, ambiental, que afetava geneticamente as crianças, né? As incríveis, assim. Sobretudo a imagem que é bem conhecida de uma mãe dando banho para o seu filho, assim. Não sei se vocês têm
imagem, mas é uma imagem também que foi bem importante na época para sensibilizar contra casos, mas e sempre, né? Usando sempre a figura da mãe, de uma mulher dando banho para o seu filho, e seu filho que tem seu corpo totalmente destruído, né? Por esses agentes tóxicos e tudo. Então, eu acho que essa figura, né? Digamos, a transformação dessas populações, dessas categorias sociais assim, em figura da pena, eu acho que contribuiu também de alguma forma em trazer esse debate à tona e em torná-los relevantes. Eu acho que, como eu estava dizendo, né, é uma forma de autoinscrição, é uma forma da população também negra, ou no caso de outras manifestações, como sobre as mulheres e tudo, realmente de se tornarem sujeitos. E no caso, por exemplo, da sondação, eu acho bem interessante, porque a produção dessas imagens também serve como prova, né, para conseguir justiça. Para justamente mostrar que a polícia mente também. Então, é importante também nesse sentido, de você atuar também nesse sentido, né? Além da própria presença, né? Como a gente está falando agora, a gente está aqui numa água, né? É como exatamente isso, né? A própria esfera pública, né? Que é uma esfera pública digital também, mas a presença no debate público, essa presença que tem que ser feita no espaço, na rua, mas também no espaço público digital. E eu acho que nesse sentido, o negro se torna cada vez mais sujeito, né? Com essa presença. E eu concordo que há uma relação justamente como se diz, essa internacionalização assim dessas imagens o caráter internacional também da negritude. E eu acho que tem tudo a ver. Como eu estava dizendo, o fato do ELSAS utilizar todos o repertório, os códigos dos movimentos civis contra o direito de violência desses movimentos civis de resistência às violências contra os negros, eu acho que o fato de usarem isso é porque eles também se colocam nessa tradição, nessa mesma linha, né, da própria negritude e também de uma negritude em confronto com uma dominação que será racista, né? Eu acho que tem tudo que tem tudo a ver. Bom, sobre a primeira pergunta, eu achei, enfim, como é possível pensar, por exemplo, em tecnologias fundacionais? Essa pergunta é mais complicada, né? Eu não sei exatamente como que eu posso responder a isso. Também não tenho certeza de ter entendido totalmente, mas era mais ou menos... Eu penso, eu acho que eu usei tecnologia no sentido do Foucault, assim. Sim. Entendi. Acho que a minha impressão, e por alguma razão eu fiquei com o seu texto, não vou me lembrar o título agora, mas enfim, acho que está no livro organizado pelo Tarcísio. Sim, ok. Fiquei com esse texto ecoando enquanto te ouvia. E a pergunta sobre a negritude também diz respeito a ele, assim, porque quando você fala, né, traz o Uberman para falar em resistência, acho que esse é um traço que possibilita, embora o seu texto seja sobre a ponte lá no final, né, a construção de um pan-africanismo e tudo, a questão da negritude não está ali, né? A categoria não está ali, mas quando você fala em revolta, isso me faz repor um pouco a categoria, né? E acho que os meios digitais, eles, de alguma forma, eles também participam na construção dessa negritude, né? No caso dos seus ativistas, do seu campo na tese, eles não, do ativismo pan-africano, a questão não é, como você disse na aula, na palestra, não é racial,
é contra a repressão, uma repressão Isso. total. Exatamente. Mas essa resistência ou revolta, eu fico me perguntando se ela não se conecta com, pensando na genealogia da ideia de negritude, não se conecta com essa história de revolta ou resistência, né, da qual a ideia de negritude tenta dar conta também. Então, Sim. Era isso. E parte desse processo, né, do qual as mídias participam, não são só instrumentos, elas também participam, eu fiquei me perguntando se não há um aprendizado coletivo, pensando no próprio Black Lives Matter, né? Um aprendizado que não é necessário, não requer uma articulação em rede, mas é um aprendizado com outros, né, sobre como usar, como agir diante desses meios que também têm agência. Não, eu acho que é exatamente isso, porque tem as coisas que você está comentando aí que estão naquele texto do livro, da Serrote, algumas coisas da minha tese, é que às vezes não me lembro de tudo, mas exatamente isso. Eu acho que uma coisa que eu falei também na tese é que os movimentos atuais, eles tentam muito, sobretudo na África, eles tentam muito reproduzir, digamos, ou reatualizar as lutas da época das lutas pela independência, africanismo, tudo, eles trazem de volta esse debate. Então, eles trazem de volta o debate, os conceitos e também as práticas, que são, por exemplo, as associações, né, que os coletivos que eles criam, que vão além dos países, né? No plano da África, tem os coletivos lá de ativistas que reúnem ativistas africanos também, que sempre são convidados nas reuniões que vão acontecer. Eu acho que este ano vai acontecer em novembro, agora na Costa do Marfim. Teve em outros países já, Burkina Faso, a reunião do Affectivist, que é uma das plataformas que tem lá. E eles querem atuar também um pouco como nossos heróis, né? Como Lumumba, Nkrumah, Cabral, tudo. Eles querem atuar um pouco além das fronteiras, além das soberanias nacionais. Então, tem isso. Então, e tem trocas de expertise também. Tem troca de expertise. E outra coisa também que faz com que essa atuação se torne cada vez mais internacional e é justamente os regimes de repressão. Eu acho que isso é uma coisa também que eu mencionei muito nos artigos em questão, é que as pessoas que sofrem essas violências, seja nos Estados Unidos, no Brasil, tudo, eles percebem, notam claramente que estão sendo submetidos às mesmas formas de repressão, né? As violências são praticamente as mesmas. Até os protocolos, né, de ação, as formas, né? Os ritos de violência são os mesmos. Então, eles acabam se identificando a violência e depois identificam sua própria situação. E talvez identificando essa própria situação também contribui a uma formação de uma espécie de identidade também, nesse momento. É uma experiência comum. Exatamente. E aí, nesse sentido, se justifica uma atuação transnacional, eu acho que tudo acaba se alimentando, né? É como se fosse um processo X. Exatamente isso. Obrigada, Sérgio. Eu acho que a gente tem uma pergunta, né? Leve, você vai ler? Isso, temos uma pergunta aqui da Andréa Franco Lime Silva, Sérgio. Sérgio, você falou sobre algumas imagens que se repetem, entre aspas, como a do policial com o joelho na nuca da vítima, e também que há a constituição de uma linguagem universal entre os movimentos a partir da imagem. Você percebe se as imagens têm sido construídas também como uma assinatura de uma posição política ou um movimento? Penso, no caso, na máxima, a crise é estética, entre aspas, sobre os cartazes peculiares divulgados pelas redes bolsonaristas. Obrigada pela sua excelente aula. Acho que a gente pode fazer a da Bárbara também, não? Não, deixa ele... Não?
Tá. Não, é melhor uma por uma, creio. Que aí, enfim, são duas perguntas bem distantes. Bom, eu não sei exatamente sobre essa questão dessas imagens de... Enfim, eu não sei exatamente como responder essa pergunta, mas assim, há uma... É evidente, né? A gente nota essas imagens que se repetem tanto no campo dos movimentos, do movimento negro, né? A forma como essas imagens são intercambiáveis no sentido não só como eu falei, das manifestações, dos tipos de linguagem, de discurso que eles utilizam, do tipo de imagens que eles querem produzir também. Há uma forma de atuação nisso também, eu acho que há uma atuação nisso, essa questão da performance, né? Você vai nesses movimentos, você vai nessas manifestações e tem certas coisas que você tem que fazer e mostrar também. Agora, eu acho que outra coisa também eu acho que o campo das redes bolsonaristas, eu sempre digo que essa imagem do bolsonarismo, eu sempre relaciono o bolsonarismo com o grosseiro, né? Eu sempre, eu lembro que eu escrevi um texto onde eu utilizava um texto de Victor Hugo, que era era um texto sobre Quasimodo e falando sobre É grotesco, não é? o grotesco moderno e o grotesco moderno e o grotesco antigo, né? E o moderno, o grotesco moderno, o antigo ele tinha um pudor, ele tinha um certo pudor. Ele é representado justamente no Victor Hugo, ele é representado na figura de Quasimodo, né? Que é um grotesco que quer se esconder, que não quer se deixar ver, né? Que é até uma figura humanista, né? É, bienveillante, como posso dizer aqui, é uma figura que tem uma espécie de boa vontade e tudo, né? Por outro lado, você tem esse grotesco que é moderno, que é o grotesco bolsonarista, que vai do próprio Bolsonaro até as redes e também na forma como eles produzem essas suas imagens também de choque, né? Que é um grotesco que quer se apresentar sempre, que quer se visibilizar, que quer sempre marcar sua presença, né? Até incomodar demais. Enfim, essa imagem do Igor me pareceu bem interessante para mostrar um pouco como o bolsonarismo atua, porque o bolsonarismo tem muito isso de mostrar, de se mostrar, né? Eu sempre comentei, naquele texto, inclusive, eu acho que eu comento a questão de como ele gostava de se mostrar no hospital, de se mostrar em certa situação, inclusive de uma certa imagem mórbida, assim, que ele transmitia dele mesmo, né? Por exemplo, eu não sei se recentemente ele se mostrou em outra situação, assim, de também, estava no, acho que foi quando teve Covid, eu não sei, teve um momento que ele estava no hospital recentemente, uma última dessas. Enfim, mas ele sempre tem que se colocar entre sempre uma espécie de vitimização ou também de relação um pouco estranha com a morbidez, assim. Eu acho que esse tipo esse tipo de Não, é a isso arminha, né? também Sempre a questão da arminha. sim, esse é um grotesco bem específico que moderno, né, nesse sentido. Enfim, André, eu não sei se eu não sei bem, né, como colocar isso, mas eu acho que tem mais ou menos isso, mas eu não sei se eu respondi bem. Mas eu achei. É Eu interessante acho que essa coisa do bolsonarismo, porque tem uma coisa do martírio também, né? Do homem que se sacrifica, que leva Isso. facada, que vai para o hospital, que tem que se submeter a outros procedimentos, que chora no banheiro, que sofre pelo seu povo, né? Tem uma coisa do Marte, de construir essa imagem do Marte dentro desse Sim, grotesco, sim, né? sim. Então, Perfeito, perfeito.
Sérgio, eu tenho uma pergunta. A gente tem algumas outras questões aqui para colocar, mas eu particularmente queria, porque eu fiquei com uma curiosidade quando você começou a explicar sobre a questão da construção dessas imagens. E pode ser fruto da minha total ignorância sobre o assunto que eu vou te perguntar, mas eu não... I can't help it. Tenho que perguntar. Eu tenho uma impressão que as imagens relacionadas ao movimento negro dos últimos anos, elas coincidem muito com, primeiro, o aspecto que a gente teve acesso a uma tecnologia em que nós andamos sempre com uma câmera na mão. O celular, ele tem uma câmera e a gente tem a possibilidade de fazer fotos ou fazer um vídeo a qualquer momento. E que, em função disso, as imagens que circulam dentro desses protestos do movimento negro dos últimos anos, tem muito mais esse caráter do flagra, né, de pegar alguma coisa e colocar a público e dizer, olha, o que aconteceu foi isso. O que os policiais fizeram foi isso. Porque tem um fator muito grande de disputa sobre o justo e o injusto, sobre a responsabilidade da polícia ou a própria caracterização da vítima como tal. Então, eu fico com essa sensação de que a gente tinha aquelas imagens icônicas, como o pulso, né? Eu esqueci como é que fala em português, o punho, como o punho, aquelas imagens das pessoas nas ruas, que eram todas imagens que, de alguma forma, eram produzidas por profissionais. Mas hoje, o que alimenta esses movimentos são imagens produzidas por pessoas comuns que, munidas de um celular, têm a possibilidade de mostrar algo que as pessoas talvez não tinham condição de ver ou não queriam ver, principalmente nos Estados Unidos, né, que é essa questão a gente tem inúmeros filmes e inúmeras histórias sobre culpabilização de pessoas negras por atos que elas não praticaram. Então, eu queria entender mais ou menos se eu estou muito errada, se eu estou muito distante, e se realmente teria essa conexão, né, específica do movimento negro. Eu não vejo muito isso em outras circunstâncias, eu vejo muito isso no movimento negro. Posso só acrescentar um elemento que eu acho que reforça a pergunta da Ludmila, que é no Brasil, e aí é curioso porque a mesma acho que aparece uma relação assim com o ponto da fala do Sérgio em que ele distingue o ativismo na Namíbia, a produção de imagens pelos ativistas na Namíbia e o Black Lives Matter, por exemplo. No Brasil, na história das intervenções, das operações do uso, né, de aparato militar em operações para a garantia da lei e da ordem, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito marcado por essa produção de imagens, justamente pelo que você falou, Lud, que imagens capturadas pelo celular, né, que o René Silva, o Raul Santiago usa muito também, né, ali na época, enfim, em que se usava muito frequentemente helicóptero, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, há um uso desses dispositivos para evidenciar e fazer circular em imagens que estão relacionadas com a repressão ou com operações armadas que são repressivas, enfim, né, no caso, a justificativa é tráfico de drogas e tudo, e não necessariamente relacionadas com uma ação, um movimento antirracista, mas essa discussão do uso da força no Brasil, ela é racializada porque o fenômeno é racializado. Então, acho que só para acrescentar um elemento na mesma linha, sobre a importância dessa coisa do dispositivo, né, que joga a gente para a discussão da própria materialidade dos dispositivos e dos meios de comunicação. Então, eu concordo, né? Como eu estava dizendo, o caso da Sandra Sandler é bem típico disso, né? Que você tem realmente esse confronto. A gente tem esse confronto. Agora, a pergunta é se isso é típico do movimento negro também, específico. Como eu disse, né? Eu acho que na última década, eu acho que, sobretudo, eu acho que a questão racial
eu acho que ela ganhou uma importância, ela tem uma legitimidade, né? Eu acho que uma política, eu acho que ganhou uma certa legitimidade política que eu não notava tanto antes. Né? Eu acho que ultimamente as pessoas realmente colocaram isso no centro do debate. A gente pode ver isso em vários âmbitos. Né? A gente pode ver isso, por exemplo, bom, eu gosto muito do esporte, então eu posso mostrar. Por exemplo, você tem toda uma organização como a NBA, que se coloca como uma organização que luta contra o racismo. E por isso ela se tornou o inimigo número 1 de Donald Trump. Donald Trump se manifestava o tempo todo no Twitter contra a NBA, porque a NBA manifestava contra o racismo. E você tem, por exemplo, todos os jogos da Premier League, da Liga Inglesa, começam com os jogadores se ajoelhando em campo, em protesto contra o racismo. Então, essas imagens todas se fixam, né? E eu concordo também, quando você diz que essa questão do flag da câmera, né, na mão, né, então tudo a ver também com essa cultura digital das mídias ninjas, também, tudo isso, né, faz parte, claro. Evidentemente, tudo isso contribuiu, eu acho isso importantíssimo, né, para esse momento. Inclusive, desenvolver uma espécie de segunda natureza, entre as pessoas, quando andam pela rua, elas têm um reflexo de sempre tá com a câmera pronta. Eu não sei, inclusive, como que eles ativam isso, né, tão automaticamente, porque eu não consigo ativar tão automaticamente a câmera. Estou numa situação, alguma coisa que acontece, de repente, eu saco meu celular, já estou... Parece que algumas pessoas desenvolveram um reflexo, assim, meta-humano, humano, não sei como dizer, mas no sentido que parece que virou mesmo uma prótese do corpo, né? Acontece, pá, já mostra a câmera e parece que está filmando dentro do bolso, né? E esse é o sacar que já começou. E também tem essa questão do flagra também. E como eu falei, essa imagem prova, não? Imagem como prova, né? Imagem como uma evidência também que vai servir, inclusive, no tribunal. No caso da ação, é muito interessante, porque você tem a imagem oficial que mostra que tem uma imagem cortada e a violência acontece acontece off-chão. Então, depois, uma pessoa que estava por aí, ainda bem que estava, pegou a imagem completa e mostra a cena, e mostra que a cena é bem similar a essa cena, por exemplo, do George Floyd, no sentido que ela também foi agredida nesse mesmo sentido, enfim, e bateram nela e tudo, e, enfim. E eu acho que também tem a ver com essa questão de disputa, né? Disputa sobre... Porque a disputa não vai ser só naquilo, mas a disputa não é só daquilo que a gente mostra da gente, sobre uma imagem da gente, do povo negro, não. Mas a disputa é também sobre a aplicação da justiça. A disputa vai ser também sobre a aplicação da justiça. Então, nesse sentido, é relevante nisso também. Eu acho... Então, é isso. Eu acho que há uma especificidade no sentido que o movimento ganhou um peso muito, muito forte nos últimos tempos, nos últimos anos, na última década, assim. E também por essa cultura digital do uso do artefato, né? Câmera e tudo, que se tornou praticamente uma segunda natureza. Enfim, uma coisa assim, antropológica mesmo, né? No sentido. Uma transformação realmente importante do nosso foda. É incrível, né? Porque às vezes as pessoas até criticam, né? Ah, mas as pessoas não ajudam, estão só filmando. Tem até essa coisa agora que virou uma fase típica também na internet, né? Essas pessoas só estão... Por exemplo, você vê uma agressão policial, assim, e as pessoas dizem, ah, mas por que vocês não vão aí ajudar se estão filmando? Como se o fato de ajudar também, numa situação dessa, não fosse... não tivesse seus próprios riscos, né? Eu sempre digo, ok, ajudar, ok, mas você ajuda e vai lá e corre o risco de apanhar mais, inclusive, né? Tem isso. Pois é. Sérgio, a gente tem mais uma pergunta aqui feita pelo público, dessa vez pela Bárbara Barbosa de Araújo Góes. Ela pergunta o seguinte: o curta que ganhou o Oscar desse ano, chamado Dois Estranhos, da Netflix, aborda o racismo policial da pior forma possível, na minha opinião. Tem uma cena que, em meio a inúmeras mortes do personagem, ele cai no chão e a poça de seu sangue tem o formato do continente africano. Outra, eles reproduzem a morte do George Floyd. A minha pergunta é no sentido de que, até que ponto essas imagens de pena não transformam a dor em apenas um sentimento estético?
Eu entendo muito bem essa pergunta. Agora, eu queria... Tem a questão, né, de sempre o risco de você estetizar um pouco a violência, né, de estetizar um pouco isso, e tornar tudo isso muito artificial. Eu acho que talvez até foi um sentido da crítica da Stone, né, sobre... Eu acho que é uma crítica que ela faz. Então, tem esse aspecto. Realmente não vi esse documentário. Eu não sou muito de Netflix, eu sou mais da turma da HBO, mas eu vou até dar uma olhada nisso. Mas eu queria até lembrar para a Bárbara, se ela assistiu outro documentário que eu acho fantástico, que é O Ato de Matar, que é, para mim, talvez um dos melhores documentários que eu já vi, O Ato de Matar, de Joshua Oppenheimer, que reproduz, assim, o caso do genocídio no Camboja, se não me engano. E ele vai lá e vai filmar alguns carrascos na época, né, que assassinaram as pessoas, cometeram o genocídio, e essas pessoas vão nos locais, elas mostram como faziam, reproduzem as cenas, fazem todo o procedimento, os rituais que eles faziam, né, para matar centenas de milhares de pessoas, né. E é um documentário que é muito artístico, assim, no sentido que ele se baseia muito na performance, e a partir da performance ele tenta, né, que as pessoas, esses atores, quando começa o documentário, são pessoas que não têm não tem remorso, não têm sentimentos, eles se acham super-heróis, são tratados como estrelas, vão na televisão, enfim, se mostram, tudo, né? Enfim, é uma coisa impressionante, vale a pena assistir. Só que com a câmera do Joshua Oppenheimer, ele acompanha eles contam toda a história, eles vão nos lugares onde mataram, eles mostram o que faziam. Um momento ele pega um fio, assim, aqueles fios metálicos, ele mostra como ele estrangulava as pessoas com aquele fio, né? E tem um momento que ele mesmo reproduz a cena que ele fazia anos atrás e ele vomita. Quando ele está reproduzindo aquilo, ele vomita. No sentido que nesse sentido, ele tem uma experiência moral. Naquele momento, anos depois, ele tem uma experiência moral. É bem interessante esse documentário, porque mostra também, porque é muito artístico, né? O documentário realmente é isso, ele mostra é como se fosse teatro, né? Os caras estão atuando, vão mostrando como faziam tudo, são estrelas, é a reprodução daquilo, né? Reproduzem todo o percurso e tal, mas o objetivo daquilo era, na verdade, né? Não sei se o autor mesmo, o Schopenhauer, sabia que, eu acho que não sabia que ele ia, a partir dessa reprodução da performance do ato de genocida, ele não sabia que ia ter uma experiência moral que ia surgir naquele documentário. Mas eu vejo, às vezes, assim, não sei se às vezes talvez tentavam fazer alguma coisa no sentido de forçar ou de colocar evidências, enfim, às vezes você tenta ser tão explícito que banaliza, né? Ou faz mal, né? Talvez seja apenas um problema de criação deles, né? No sentido que realmente fizeram muito mal. Porque, enfim, se jogar, fazer o que o sangue tem no formato da África, enfim, claro, né? Vai sempre brinca de novo com aquele estereotipo da África como lugar da violência, que é também o lugar da violência, mas não é só aquilo. Por isso também algumas pessoas preferem imagens que remetem mais ao afrofuturismo, né? Enfim, que são imagens mais positivas e tudo. Sempre vai ter essa questão. Eu não sou principalmente muito fã disso, mas tem gente que gosta, que acha que é muito melhor narrar esse tipo de coisa, que veicula uma imagem positiva, do que reproduzir esses clichês e tudo. Eu estava, só vou fazer um comentário, porque uma das minhas perguntas ia um pouco nessa linha, que era, no mundo com tamanha profusão de imagens, parece que há potencialmente uma tensão, né, entre os limites estéticos e os morais, né? Uma tensão ainda maior, né? Embora, enfim, a questão já estivesse, se lembrou bem, assim, Sontag, enfim, nos anos 70 já tinha se debruçado sobre isso, né? E depois, no Diante da Dor dos Outros também, enfim.
pensando alto aqui, a gente ainda vai ter que marcar alguma outra conversa para 2022. Eu acho que, em geral, a gente vive um contexto de uma sociedade que produz imagens, né? Que produz muitas imagens. E, na verdade, são também imagens de choque. Eu acho que são isso, na verdade. E como o Lipotonsky, ele fala, né? São imagens, na verdade, que são imagens de choque e que exigem de nós uma resposta. E a resposta que exigem, no sentido que eles... é como se fosse uma ordem, né? Que a gente precisa dar uma resposta moral. A gente precisa dar uma resposta. Então, é isso. Tem um excesso. E, às vezes, o excesso cai também no grotesco, né? Como a gente estava comentando agora há pouco. Mas é isso. Sérgio, eu quero agradecer imensamente a sua aula, a sua disponibilidade para o debate, toda essa... É incrível, todas as vezes que eu converso com você, eu saio cheia de ideias na cabeça e pensando em 1000 referências do que você coloca. Já vou assistir, né, O Ato de Matar. É muito bom. Né, já marquei aqui para assistir. E, enfim, eu estou muito contente que você pode estar conosco hoje. Acredito que tenha sido enriquecedor e bastante instigante para todo mundo. Eu quero lembrar que essa palestra ela vai ficar gravada, né, vai estar disponível depois para, enfim, para a gente acessar, e quem quiser ver novamente, ou eventualmente quem perdeu, quiser assistir, vai ter a oportunidade de fazê-lo, né? Vai ser divulgado nas nossas redes, nas redes do Instituto Norberto Bobbio, né? O Levi pode falar um pouquinho sobre isso. E no dia 27 de novembro, a gente tem uma conversa com a Cassiana Stefan sobre as filosofias do amor, né? Que é a nossa palestra do mês de novembro. Tá? Eu vou passar a palavra para a Renata e para o Lévio, para que, enfim, eles possam também colocar as considerações deles, enfim, não sei se ainda tem mais perguntas, mas da minha parte fica a gratidão pela sua aula e pela conversa. Sérgio, vou me dirigir direto, assim, agradeço a todo mundo, né, que esteve com a gente aqui, ao Instituto Norberto Bobbio, a Ludmila pela companhia, né, sempre, mas principalmente ao Sérgio pela aula, pela generosidade, pela disposição em, enfim, trocar ideia e se engajar aí com as nossas questões. É sempre um prazer pensar com amigos, sobretudo em amizades construídas a partir da troca de ideias. Então, quero dizer que é uma alegria estar aqui no sábado. E, enfim, a gente segue por aí, né? Pensando alto, e se arriscando um pouco também, né? Eventualmente. Mas é um prazer, Sérgio. Muito obrigada. E, enfim, bom final de semana. Bom, eu também só queria agradecer ao Sérgio, à Ludmila, à Renata e a todos que acompanharam a gente até aqui. É um prazer para o Instituto ter... As duas também. Sim. Opa, desculpa, Sérgio. É que a minha internet está péssima aqui. Eu acho que eu tô com um delay. Uhum. Desculpa. Não, era só isso. Era só para agradecer Sim. mesmo. Não, obrigado. Sim. Eu tinha várias perguntas para fazer também, principalmente em relação à parte mais de tecnologia, enfim, Já tem um toda a tempinho, questão. Lévio. É, É. não, uma questão que eu acho que é legal, que tanto a Renata como o Sérgio, e mesmo as perguntas que vieram do público, trabalham um pouco essa questão da ambivalência, né? E como essa é mais a minha área, assim, né? Essa questão da tecnologia, eu sei que o Sérgio comentou mais ou menos, e não é muito o objeto da pesquisa dele, mas eu acho que as tecnologias, elas colocam contradições interessantes aí na questão dos movimentos sociais e das plataformas digitais, que elas, além da questão de como as imagens afetam as pessoas, né, ela insere contradições dentro da própria
tecnologia também, né? E aí eu estou me referindo tanto ao viés algoritmo, mas também a seleção de imagens, por exemplo, né? Teve o caso recente do Twitter, que foi que mostrou ali, né, que as postagens que continham pessoas pretas, elas eram menos divulgadas, elas tinham menos compartilhamento, menos visibilidade nos feeds, enfim. Além dessa questão que é mais propriamente do algoritmo, e é interessante que tanto o Sérgio como vocês usaram muito a questão do código, né? E essas tecnologias também são códigos. Mas além disso também, como elas formatam e modelam os movimentos, né? E eu estou querendo dizer assim, enquadram mesmo, né? Modelam de certa forma mesmo. Eu penso muito na questão das bolhas, por exemplo, né? Em a gente meio que falar um pouco sempre para o mesmo público, e talvez nesse sentido seja que o Sérgio comenta também, essa questão dessa estética que se cria, né? E aí como é que fica? Porque aí, pensando no bolsonarismo, também se cria essa estética e essa bolha, né? E às vezes a gente está aqui discutindo como as imagens afetam, mas afetam a quem? Porque a quem está chegando essas imagens, né? Talvez, será que essas imagens, por exemplo, estão chegando só para a gente? Será que os policiais, por exemplo, né? Sei lá, a cidade de São Paulo está com um índice horroroso de policiais militares que quiseram se vacinar. Eu fico pensando assim, que tipo de experiência no meio digital essas pessoas estão tendo, né? Enfim, era mais ou menos por aí que eu queria colocar. E aí eu passo a palavra para o Sérgio, para, enfim, encerrar, e fica à vontade, Sérgio, para tecer seus comentários. Mas só queria, para encerrar, também dizer que o Instituto está com um edital aberto de pesquisa para estudantes e pesquisadores em 2 grupos de pesquisa, e que tem tudo a ver com esse debate de democracia, tecnologia, enfim, movimentos sociais. Para quem quiser se interessar, aí pode acessar nosso site. Enfim, muito obrigado, Sérgio. Também eu vou assistir não só o documentário, como pegar as várias referências que você fez aqui de texto. Enfim, e eu acho que a gente tem que ter outros debates também para discutir um pouco dessas questões que eu coloquei, e outras que eu sei que a Lud e a Renata também ainda não tiveram a chance de colocar. Sim, sim. Obrigado pelo convite. Como eu disse no início, né? Para mim foi um prazer imenso, assim, participar de um evento que é organizado pelo Instituto Bobbio. Isso para mim já foi uma coisa como se vocês, Ludmila, tivessem num evento organizado pelo Instituto lá na área. Então, você imagina um pouco como seria a coisa. Então, no meu caso foi assim. Verdade. Então, não, então é isso. Eu sempre estou à disposição para qualquer debate. Assim, eu gosto também dessa coisa de ficar pensando, né? E como esse também é um tema que eu estou trabalhando, né, no último ano, assim, eu ainda vou seguir um pouco nisso, para ver um pouco as implicações sociológicas disso também, né? Essa questão das imagens e tudo, né? De como isso, tudo, enfim, eu acho até que tem tantas dimensões. A parte dos emojis também é muito divertido de ver também, assim, além do trágico, né? Que envolve a questão racial, mas é também a parte um pouco divertida dos emojis, que eu acho bem divertido essa parte. Bom, e não, sobre o que você estava comentando, é exatamente isso, né? Brevemente, assim, a questão das bolhas, eu sempre digo que a bolha, por exemplo, no meu caso, eu me coloco voluntariamente numa bolha para justamente preservar também um pouco o meu lado mental, né? Mas tem sempre essa questão, né, que a gente também precisa analisar depois, um dia desse, mas a dimensão disso, qual é o aspecto disso, um pouco voluntário da bolha e um pouco forçado, né? De você, às vezes, é uma escolha, às vezes, ou em que medida também a pessoa realmente é engolida pela bolha de uma forma assim, né? Que você vai nisso. Ou, às vezes, você também se coloca numa bolha para se proteger também. É um pouco disso também, né? Enfim, é um debate tão interessante e rico, né? É isso. Sim, Gente, eu acho que a gente vai precisar de outras palestras e eventos. e eventualmente, né, quem sabe o Sérgio pode dar um curso no Instituto Norberto Bobbio, né, em algum momento. As Né? portas estão mais que abertas.
Que bom, fico muito feliz. Gente, então, nos vemos no dia 27 de novembro, Filosofias do Amor. Sigam o Sérgio nas redes, Twitter, @skserge, tudo junto, tá? E sigamos na conversa. Um abraço a todos, bom fim de semana.